Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Olá galera, eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou falar aí, de novo, fazer um vídeo aí de português com música. No caso aqui, vou falar sobre o Chico Buarque, né? A música dele, Construção, que é uma das músicas mais famosas do Chico. Tem uma parte que eu toco, aí faço uma análise, depois eu toco novamente. Mas já vou adiantar uma coisa aqui, antes de vocês verem aí eu tocando. É uma versão simplificada, tá? Não fiz igual o Chico Buarque faz, porque eu acho mais difícil de tocar música, e eu digo para vocês que eu estou muito enferrujado. Faz mais um tempo aí, alguns anos, que eu não venho tocando muito violão, até deveria tocar mais. Então eu achei que ia ficar, tava meio estranho ali, os acordes não muito bem tocados, então eu preferi tocar em uma versão mais simplificada. Mas vamos lá. Então se você não me segue ainda aqui no canal, clica aqui no botão vermelho, ativa o sininho e me responda, me diga aí nos comentários, você gosta de Chico Buarque? O que você acha aí das músicas dele, do estilo dele? Você conhece livros? Eu deixei aqui na estante também alguns livros dele, não só livros que ele escreveu, como análise das músicas dele também, e me diga aí nos comentários o que você acha. Se você ainda não me segue no Instagram e no Facebook, vou deixar aqui na descrição também, beleza? Então vamos lá, vamos pro som, vamos tocar aí um violãozinho. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Então hoje aqui, claro, eu peguei só aí 4 versos dessa canção, os 4 primeiros versos, e fiz uma análise, né? Falar um pouco aqui tanto na parte da língua portuguesa, né? Na parte da gramática, quanto uma pequena interpretação. Então quando o Chico diz assim, quando ele canta o seguinte: amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Então veja, propositalmente eu dei essa pausa, né? Tipo, eu fiz uma cadência. Então quando ele tá, claro, ele tá ali se despedindo da mulher, tá se despedindo dos filhos também, pessoas, né, que ele ama incondicionalmente, é claro, e ele tá indo pro trabalho. Então ele sai de casa ali, provavelmente tomou café da manhã, se despediu dos filhos como se fosse o último momento, cada filho seu como se fosse o único. E ele vai pro trabalho. Então essa coisa que ele canta assim, quando ele diz o seguinte: e atravessou a rua com seu passo tímido. Quer dizer, está indo para mais um dia, mais uma rotina, mais aquela coisa, né? Sempre a mesma coisa, sempre o mesmo dia, nada muda, nada é diferente. Então aquele trabalho árduo, aquele trabalho cansativo, aquele trabalho que exige um esforço físico, né? Alguém que está indo lá para construção civil, pelo menos é um mestre de obra, ou então um pedreiro, ou seria até um orelha seca, né? Que é o nome que se dá a quem é o ajudante de pedreiro, mas independente do que seja, é um dia de trabalho, a questão da rotina. E a primeira questão gramatical que eu vou falar aqui seria a mais óbvia, a mais conhecida aí nas músicas, no caso, com relação a essa música, que são as proparoxítonas. O que é isso, professor? O que são as proparoxítonas? Na língua portuguesa, toda palavra que a antepenúltima é a mais forte, vou dar alguns exemplos. Música, bêbado, traficou. Percebam, a antepenúltima é mais forte. Na língua portuguesa não tem exceção. Toda vez que a antepenúltima for a mais forte, ela sempre é acentuada, beleza? Então vamos lá. Nessa parte que eu toquei aqui, a última palavra é última, última, único e tímido. Veja, são 4 palavras, no caso, 4 não, né? 3, porque nos 2 primeiros versos ali se repete. Mas ao total, a canção do Chico são 17 proparoxítonas, todas elas terminando o verso, né? E outra questão interessante, são 41 versos que utilizam essas 17 proparoxítonas, que elas vão se alterando, claro. Agora, toda vez que ela altera, há um novo sentido para a canção, ali no caso, para aquele verso,
mas isso não compromete o significado. Dá para perceber que essas 17 palavras encaixadas em momentos diferentes, ali em verso diferente, faz sentido com relação à história, e no caso aqui a história de um trabalhador, né? E a gente sabe que o ritmo é algo elementar, algo muito importante numa poesia, numa música. Nesse caso específico da música construção, os versos são todos alexandrinos. E aí vamos lembrar da época da escola, do colégio, né? Você tinha lá redondilha menor, 5 sílabas, redondilha maior, 7 sílabas. Tinha versos com 10 sílabas e aqui no caso são 12. Independente do que seja, essa questão de você cumprir a quantidade de versos numa metrificação, isso é para quê? Para que você tenha ritmo, para dar ritmo à música. E aí tem uma coisa que a gente chama de cadência, né? Como 12 sílabas é muito extenso, quando você canta lá um trecho, amou daquela vez como se fosse a única. Vejam, no meio tem uma pausa. Essa pausa, pensa num trabalhador, o cara tá aquela rotina, aquele trabalho constante, tá cansado. Então essa relação de proparoxítonas no final são palavras que têm um som muito parecido. Quando a palavra tem o mesmo som, né, ou som muito próximo, a gente chama de homófonas, mesmo som. E por que o Chico faz isso? Já que a vida de um trabalhador é uma vida que tem uma rotina, você tem essa sequência de palavras que expressam um som muito igual ou igual até certo ponto, da relação dessa rotina também. E agora, vamos pensar também, o Chico usa verbos como amou, beijou, atravessou, que são verbos do pretérito perfeito do indicativo. O que é pretérito perfeito do indicativo? É o passado, concluído, finalizado. Né? A gente está falando aqui de uma vida sofrida, de uma vida trabalhadora, coisas que acontecem, que ocorrem num determinado momento, e finalizou, né? Acabou. E não tem muito propósito muitas vezes para isso, né? É mais ou menos como a vida. Ele vai para o trabalho, faz sempre a mesma coisa, age sempre do mesmo jeito, é uma construção, precisa daquela pausa, aquela respirada, e as coisas acontecem, as coisas seguem. Outro verbo que é usado nesse trecho também segue em outros momentos da música, o pretérito imperfeito do subjuntivo. O que é isso? É um passado de possibilidade, é um passado de algo, de uma hipótese, né? Uma relação hipotética. Quando o Chico canta assim, como se fosse a última, como se fosse a última novamente, como se fosse o único. Quer dizer, fez aquilo como se fosse a única vez, como se fosse a última chance. Né? Ele tem que seguir aquela vida difícil, aquela vida trabalhadora, aquele momento de rotina, mas ele faz aquilo como se fosse a única vez, como se fosse para mostrar a importância daquilo também, o que ele fazia, que dava prazer, que é o quê? Tá com o filho, tá com a mulher, e algumas outras questões aí. Então vamos lá. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Além da pergunta que eu fiz no começo, me responda aqui nos comentários também. Que outras músicas do Chico Buarque você gosta bastante? Ou então até mesmo o que eu falei aqui, ou o que eu deixei de falar que você gostaria que eu falasse? As coisas que eu falei aqui, que eu comentei, que eu expliquei, foram importantes, assim, te acrescentaram? Você já sabia, não sabia? Coloquem nos comentários para saber. E é isso aí, galera. Gostou? Dá uma curtida, manda para quem você acha que vai gostar. Se você não me segue ainda, não esquece de clicar no botão vermelho aqui e ativar o sininho para você toda segunda-feira ser notificado de vídeos novos. Valeu, galera. Abraço. Até mais.